Pasta 12. 10. Fogo e espada. Está tarde, disse Isabelle, puxando aflita a cortina de renda sobre a janela alta da sala de volta para o lugar. Ele já deveria estar de volta. Seja razoável, Isabelle, disse Alec, naquele tom superior de irmão mais velho que parecia implicar que enquanto ela, Isabelle, tinha uma inclinação para a histeria, ele, Alec, estava sempre perfeitamente calmo. Até a postura dele. Estava sentada em uma das poltronas macias, próximas à lareira dos Penhallow, como se não tivesse nenhuma preocupação na vida. Parecia ter sido pensada para exibir o quão despreocupado estava. Jace faz isso quando está chateado, sai e fica vagando por aí. Ele disse que ia dar uma saída. Vai voltar. Isabelle suspirou. Quase desejava que os pais estivessem lá, mas ainda estavam no guard. O que quer que a Clave estivesse discutindo, a reunião do conselho estava demorando muito. Mas ele conhece Nova York. Não conhece Alicante. Provavelmente conhece melhor do que você. Aline estava sentada no sofá, lendo um livro com capa de couro vermelho escuro. Os cabelos negros estavam puxados para trás em uma trança embutida, os olhos passeando pelo volume equilibrado em seu colo. Isabelle, que nunca fora muito de ler, sempre invejava a capacidade alheia de se perder em um livro. Havia várias coisas pelas quais teria invejado Aline em outros tempos. Ser pequena e delicadamente bonita. Em primeiro lugar, não como uma amazona tão alta que ao usar salto acaba ficando muito maior do que todo garoto que conhecia. Mas claro que fazia pouco tempo que Isabelle descobrira que outras meninas não serviam só para serem invejadas, evitadas ou desgostadas. Ele morou aqui até os 10 anos. Vocês só visitaram algumas vezes. Isabelle levou a mão até o pescoço com o senho franzido. O pingente pendurado na corrente acabara de pulsar sem sobreaviso. Mas normalmente isso só acontecia na presença de demônios e estavam em Alicante. Não havia como ter demônios por perto. Talvez o pingente não estivesse funcionando bem. Não acho que ele esteja dando voltas por aí. Acho que é bastante óbvio para onde foi, respondeu Isabelle. Alec levantou os olhos. Você acha que ele foi ver Clary? Ela ainda está aqui? Pensei que tivesse que voltar para Nova York. Aline deixou o livro fechar. Onde a irmã do Jace está hospedada, afinal? Isabelle deu de ombros. Pergunte a ele, disse ela, direcionando o olhar para Sebastian. Sebastian estava estirado no sofá em frente a Aline. Também lia, a cabeça curvada sobre o livro. Levantou os olhos como se pudesse sentir o olhar de Isabelle. Estava falando de mim? Perguntou calmamente. Tudo em Sebastian era calmo, pensou Isabelle com uma pontada de irritação. Inicialmente tinha ficado impressionada com a aparência dele, aquelas maçãs do rosto tão bem delineadas e aqueles olhos negros insondáveis. Mas a personalidade afável e complacente estava começando a incomodá-la. Não gostava de meninos que pareciam não se irritar com nada, nunca. No mundo de Isabelle, raiva era igual a paixão, que era igual a diversão. O que você está lendo? Perguntou, mais cortante do que pretendia. É um dos gibis do Max? É. Sebastian olhou para a cópia do Santuário do Anjo, equilibrado no braço do sofá. Gosto das figuras. Isabelle suspirou. Alec lançou-lhe um olhar e depois disse, Sebastian, hoje mais cedo... Jace, sabe onde você foi? Está falando sobre eu ter saído com Clary? Sebastian parecia entretido. Ouça, não é um segredo. Teria dito a Jace se o tivesse encontrado. Não entendo por que ele se importaria. Aline deixou o livro de lado, a voz meio seca. Não é como se Sebastian tivesse feito alguma coisa errada. E daí se ele quiser mostrar um pouco de Idris a Clarissa antes dela voltar para casa? Jace deveria ficar satisfeito pela irmã não ficar sentada à toa e irritada. Ele às vezes é muito protetor, disse Alec com alguma hesitação. Aline franziu o rosto. Deveria parar com isso. Não pode ser bom para ela, ser tão super protegida. O olhar no rosto dela quando nos viu foi como se nunca tivesse visto ninguém se beijando. Quero dizer, vai ver, nunca viu mesmo. Já viu sim, disse Isabelle, pensando na maneira como Jace havia beijado Clary na corte Seeley. Não era algo em que gostava de pensar. Já não gostava de remoer as próprias mágoas, quanto mais as dos outros. Não é isso. Então o que é?
Sebastian se recompôs, tirando uma mecha de cabelo dos olhos. Isabelle viu um relance de alguma coisa, uma linha vermelha na palma dele como uma cicatriz. É só que ele me odeia pessoalmente? Pois não sei o que foi que eu... Esse livro é meu. Uma vozinha interrompeu o discurso de Sebastian. Era Max na entrada da sala. Estava com pijama cinza e o cabelo castanho emaranhado, como se tivesse acabado de acordar. Estava olhando para o mangá perto de Sebastian. O quê? Isso? Sebastian mostra o exemplar de Santuário do Anjo. Pode pegar, garoto. Max atravessou a sala e pegou o livro de volta. Franziu o senho para Sebastian. Não me chame de garoto. Sebastian riu e se levantou. Vou pegar um café. Disse e foi para a cozinha. Na porta parou e se virou. Alguém quer alguma coisa? Fez-se um coro de recusas. Dando de ombros, Sebastian desapareceu na cozinha, deixando a porta se fechar. Max, repreendeu Isabelle, não seja rude. Não gosto quando pegam minhas coisas. Max apertou a revista contra o peito. Cresça, Max. Ele só pegou emprestado. A voz de Isabelle saiu mais irritada do que gostaria. Ainda estava preocupada com Jace, sabia disso e estava descontando no irmão. Você deveria estar na cama, já é tarde. Ouvi barulhos na colina, me acordaram. Max piscou os olhos sem os óculos, tudo era basicamente um borrão para ele. Isabelle. A nota de questionamento na voz de Max chamou a atenção dela. Isabelle virou de costas para a janela. O quê? As pessoas escalam as torres demoníacas. Tipo, tem algum motivo? Aline levantou os olhos. Escalar as torres demoníacas? Riu. Não, ninguém nunca faz isso. É totalmente ilegal, para começar. E além disso, por que alguém faria uma coisa dessas? Aline, pensou Isabelle, não tinha muita imaginação. Ela própria conseguia pensar em muitas razões pelas quais alguém quereria escalar as torres demoníacas, ainda que apenas para cuspir chiclete em quem passasse embaixo. Max estava com a testa franzida. Mas alguém subiu. Sei que vi. O que quer que você pense que viu, provavelmente sonhou, disse Isabelle. O rosto de Max se contraiu. Identificando uma crise em potencial, Alec se levantou e esticou a mão. Vamos, Max, disse ele afetuoso. Vamos voltar para a cama. Deveríamos todos deitar, disse Aline, se levantando. Ela foi até a janela ao lado de Isabelle e fechou as cortinas com firmeza. Já é quase meia-noite. Quem sabe quando vão voltar do conselho? Não há razão para ficarmos... O pingente na garganta de Isabelle pulsou outra vez, com força. E então a janela na frente de Aline se espatifou de fora para dentro. Aline gritou quando as mãos entraram pelo buraco. Não mãos, na verdade. Isabelle viu com a clareza do choque, mas garras enormes com escamas, das quais corria um sangue e um fluido enegrecido. Agarraram Aline e a puxaram pela janela quebrada antes que ela pudesse dar um segundo grito. O chicote de Isabelle estava sobre a mesa perto da lareira. Ela se jogou para pegá-lo, desviando de Sebastian, que tinha vindo correndo da cozinha. Pegue armas, disparou ela, enquanto ele olhava espantado pela sala. Vá, berrou e correu para a janela. Perto da lareira, Alec estava segurando Max, enquanto o menino se contorcia e gritava, tentando se soltar das garras do irmão. Alec o arrastou para a porta. Ótimo, pensou Isabelle. Tire Max daqui. Ar frio entrava pela janela quebrada. Isabelle puxou a saia para cima e chutou o resto do vidro quebrado, agradecida pelas solas grossas das botas. Quando se livrou de todo o vidro, abaixou a cabeça e pulou pelo buraco na moldura, aterrissando com um baque no chão de pedra abaixo. À primeira vista, a calçada parecia vazia. Não havia luzes públicas pelo canal. A iluminação principal vinha das janelas das casas próximas. Isabelle foi para a frente cuidadosamente, o chicote enrolado a seu lado. Tinha o chicote há tanto tempo. Fora um presente de aniversário de 12 anos do pai, que parecia parte dela agora, como uma extensão do braço. As sombras engrossavam à medida em que se afastava da casa e se aproximava da Old Castle Bridge, que arqueava sobre o canal Prince Water, em um ângulo estranho em relação à calçada. As sombras na base se aglomeravam como moscas pretas. Em seguida, enquanto Isabelle encarava, algo se mexeu nas sombras, alguma coisa branca e certeira. Isabelle correu, se enfiando por dentro de uma cerca viva que delimitava o jardim de alguém e pulando para uma trilha de tijolos que passava por baixo da ponte.
Seu chicote começara a emitir uma luz prateada e, sob sua fraca iluminação, ela podia ver Aline estirada na beira do canal. Um enorme demônio de escama estava esticado sobre ela, pressionando-a para baixo com o peso de seu corpo espesso, como de lagarto, o rosto enterrado no pescoço. Mas não podia ser um demônio. Nunca tinha havido um demônio em Alicante. Jamais. Enquanto Isabelle encarava em choque, a coisa levantou a cabeça e cheirou o ar, como se a sentisse ali. Era cego. Ela viu uma linha espessa de dentes serrilhados que corriam como zíper, onde deveria haver olhos. Tinha outra boca na parte de baixo do rosto, com presas das quais alguma coisa pingava. As laterais da cauda brilhavam conforme ela chicoteava para frente e para trás, e Isabelle viu, aproximando-se, que o rabo tinha uma fileira de ossos afiados como lâminas. Aline estremeceu e emitiu um ruído, um choramingo engasgado. Uma onda de alívio tomou conta de Isabelle. Tinha certeza de que Aline estava morta, mas durou pouco. Enquanto Aline se movia, Isabelle viu que a blusa dela tinha sido rasgada na frente, havia marcas de garras no peito, e a coisa tinha outra garra enfiada na cintura de seu jeans. Uma onda de náusea passou por Isabelle. O demônio não estava tentando matar Aline. Ainda não. O chicote de Isabelle ganhou vida em sua mão como a espada flamejante de um anjo vingador. Lançou-se para a frente, atacando o demônio pelas costas com o chicote. O demônio berrou e rolou de cima de Aline. Avançou para Isabelle com as duas bocas abertas, as presas mirando o rosto dela, dançando para trás. Ela lançou o chicote mais uma vez, rasgou a cara do demônio, o peito, as pernas. Uma miríade de marcas cruzadas de rasgões se espalhou pela pele de escamas da criatura, derramando sangue e ícor. Uma língua comprida e aforquilhada surgiu da boca superior, tentando atingir o rosto de Isabelle. Tinha um bulbo na ponta. Ela viu uma espécie de ferrão como um escorpião. Ela mexeu o pulso para o lado e o chicote se curvou em volta da língua do demônio, enrolando-a com círculos de elétron flexível. O demônio berrou e berrou enquanto ela apertava o nó e puxava. A língua dele caiu com um barulho molhado e nojento nos tijolos do chão. Isabelle puxou o chicote. O demônio girou e fugiu com movimentos rápidos e certeiros como os de uma cobra. Isabelle foi atrás. O demônio estava na metade do caminho para a trilha que levava para cima da passagem, quando uma forma escura se ergueu na frente dele. Algo brilhou na escuridão e o demônio caiu se contorcendo no chão. Isabelle parou abruptamente. Aline se erguia diante do demônio caído, com uma adaga fina na mão. Devia estar com ela no cinto. Os símbolos na lâmina brilhavam como raios enquanto ela enterrava a arma nele, atacando repetidas vezes o corpo em espasmos do demônio até ele parar de se mover e desaparecer. Aline levantou o olhar, estava com o rosto inexpressivo. Não fez qualquer movimento para segurar a blusa fechada, apesar dos botões rasgados. Sangue escorria dos arranhões profundos no peito. Isabelle soltou um assobio baixo. — Aline, você está bem? Aline deixou a adaga cair com ruído. Sem mais uma palavra, virou-se e correu, desaparecendo na escuridão sob a ponte. Pega de surpresa, Isabelle praguejou e correu atrás de Aline. Desejou que estivesse vestindo alguma coisa mais prática do que um vestido de veludo naquela noite. Apesar de ter ao menos colocado as botas, duvidava que conseguisse alcançar Aline se estivesse de salto. Havia escadas de metal do outro lado da passagem de pedra, levando de volta a Prince Water Street. Aline era um borrão no alto da escada. Segurando a bainha pesada do vestido, Isabelle foi atrás, as botas fazendo barulho nos degraus. Quando chegou ao topo, olhou em volta para procurar Aline. E arregalou os olhos. Estava no pé da estrada larga que ficava em frente à casa dos Penhallow. Não conseguia mais ver Aline. Ela tinha desaparecido na multidão em alvoroço que lotava a rua. E não apenas pessoas. Havia coisas na rua. Demônios, dezenas deles, talvez mais, como a criatura com a cauda de garras que parecia um lagarto que Aline tinha liquidado debaixo da ponte. 2 ou 3 corpos já estavam deitados na rua, 1 a centímetros de Isabelle. Um homem, metade das costelas arrancada. Isabelle podia ver pelos cabelos grisalhos que era um senhor idoso. Mas claro que era, pensou, o cérebro atuando lentamente, a velocidade dos pensamentos afetada pelo pânico. Todos os adultos estavam no guard. Na cidade só estavam as crianças, os idosos e os doentes.
A atmosfera tingida de vermelho estava com um forte cheiro de queimado, a noite cortada por berros e gritos. Havia portas abertas por toda a fileira de casas. Pessoas vinham correndo e paravam congeladas no lugar ao verem a rua cheia de monstros. Era impossível, inimaginável. Nunca na história um demônio havia atravessado as barreiras de bloqueio das torres demoníacas. E agora havia dezenas, centenas, talvez mais, inundando a rua como uma maré venenosa. Isabelle sentia como se estivesse presa atrás de uma parede de vidro, capaz de ver tudo, mas incapaz de se mexer. Assistindo, congelada, enquanto um demônio agarrava um menino que fugia e o levantava do chão, enterrando os dentes em seu ombro. O menino gritou, mas os gritos se perderam naquele clamor que despedaçava a noite. O volume de som aumentou e aumentou. O uivo de demônios, pessoas chamando pelos nomes de outras, ruído de pés correndo e vidros se despedaçando. Alguém na rua gritava palavras que ela mal podia entender, algo sobre as torres demoníacas. Isabelle levantou os olhos. As espirais altas mantinham-se erguidos, sentinelas sobre a cidade, como sempre haviam estado. Porém, em vez de refletir a luz prateada das estrelas, ou mesmo a luz vermelha da cidade em chamas, estavam de um branco tão morto como a pele de um cadáver. A luminescência havia desaparecido. Um calafrio a percorreu. Não era à toa que as ruas estavam cheias de monstros. De algum jeito, por mais impossível que parecesse, as torres demoníacas haviam perdido a magia. As barreiras que protegiam Alicante havia 1000 anos não estavam mais lá. A voz de Samuel silenciara havia horas, mas Simon permanecia acordado, olhando insone para a escuridão quando ouviu os gritos. Levantou a cabeça. Silêncio. Olhou em volta desconfortavelmente. Será que tinha sonhado com barulho? Apurou o ouvido, mas, mesmo com a nova capacidade, nada era audível. Estava prestes a se deitar novamente, quando os gritos voltaram, perfurando seus ouvidos como agulhas. Pareciam vir de fora do garde. Levantando-se, ficou de pé sobre a cama e olhou pela janela. Viu o gramado verde se estendendo. A luz distante da cidade, um brilho fraco ao longe. Apertou os olhos. Havia algo de errado com a iluminação da cidade. Alguma coisa estranha. Estava mais fraca do que ele se lembrava, e havia pontos se movendo aqui e ali na escuridão, como agulhas de fogo, acenando pelas ruas. Uma nuvem pálida se erguia sobre as torres e o ar estava carregado com o cheiro de fumaça. Samuel. Simon podia perceber o alarme na própria voz. Alguma coisa estava errada. Ouviu as portas se abrindo e pés correndo. Vozes roucas gritavam. Simon pressionou o rosto contra as grades enquanto pares de botas se agitavam lá fora, chutando pedras enquanto corriam. Os caçadores de sombras, chamando uns aos outros enquanto corriam para longe do guarda em direção à cidade. As barreiras caíram. As barreiras caíram. Não podemos abandonar o guarda. O guarda não importa. Nossos filhos estão lá. As vozes já estavam ficando mais baixas. Simon se afastou da janela, arquejando. Samuel, as barreiras. Eu sei, ouvi. A voz de Samuel veio forte através da parede. Não parecia assustado, mas resignado e talvez até um pouco triunfante por constatar que tinha razão. Valentim atacou enquanto a clave estava reunida. Esperto. Mas o guarda é protegido. Por que não ficam aqui? Você ouviu? Porque todas as crianças estão na cidade. Filhos, pais, idosos. Não podem simplesmente largá-los lá. Slightwood. Simon pensou em Jace e, em seguida, com terrível clareza, no rosto pequeno e pálido de Isabelle, sob a coroa de cabelos escuros, em sua determinação na luta, nos beijos, no bilhete que escrevera para ele. Mas você avisou. Você disse a Clave o que aconteceria. Por que não acreditaram? Porque as barreiras são a religião dessas pessoas. Não acreditar no poder das barreiras é não acreditar que são especiais, escolhidos e protegidos pelo anjo. Daria no mesmo acreditar que são meros mundanos. Simon se virou para olhar novamente pela janela, mas a fumaça havia engrossado, preenchendo o ar com uma palidez cinzenta. Não podia mais ouvir vozes gritando do lado de fora. Havia berros ao longe, mas muito fracos. Acho que a cidade está pegando fogo. Não, a voz de Samuel era baixa. Acho que é o guarda que está queimando, provavelmente fogo demoníaco. Valentim iria atrás do guarda se pudesse. Mas... E as palavras de Simon se embolaram. Mas alguém vai vir nos soltar. Certo? O cônsul.
ou Aldertree. Não podem simplesmente nos largar aqui para a morte. Você é do submundo, disse Samuel, e eu sou um traidor. Você realmente acha que fariam outra coisa? Isabelle. Alec estava com as mãos nos ombros dela e a sacudia. Isabelle levantou a cabeça lentamente. O rosto branco do irmão flutuava contra a escuridão atrás. Um pedaço curvado de madeira preso atrás do ombro direito estava com um arco amarrado nas costas, o mesmo arco que Simon havia utilizado para matar o demônio maior Abaddon. Ela não conseguia se lembrar de Alec caminhando em sua direção. Não conseguia se lembrar de sequer tê-lo visto na rua. Era como se ele tivesse se materializado em sua frente como um fantasma. Alec. A voz saiu lenta e tremida. Alec, pare com isso. Estou bem. Ela se soltou dele. Não parecia bem, disse Alec, olhando para cima e praguejando baixinho. Temos que sair da rua. Cadê a Aline? Isabelle piscou. Não havia demônios à vista. Alguém estava sentado nos degraus da frente da casa diante deles, berrando em uma série alta de gritos. O corpo do velho ainda estava na rua e o cheiro de demônios por todos os lados. Aline, um dos demônios tentou... Prendeu a respiração. Era Isabelle Letwood. Não ficava histérica, independentemente do desafio. Nós o matamos, mas depois ela fugiu. Tentei segui-la, mas foi rápida demais. Olhou para o irmão. Demônios na cidade, disse. Como é possível? Não sei. Alec balançou a cabeça. As barreiras devem ter caído. Havia 4 ou 5 demônios. Uni aqui quando saí da casa. Peguei um deles espreitando nos arbustos. Os outros fugiram, mas podem voltar. Vamos voltar para casa. A pessoa na escada ainda estava chorando. O som os seguiu enquanto se apressavam de volta para a casa dos Penhallow. A rua permaneceu sem demônios, mas podiam ouvir o som de explosões, gritos e pés correndo ecoando das sombras de outras ruas escurecidas. Ao subirem os degraus da frente dos Penhallow, Isabelle olhou para trás a tempo de ver um longo tentáculo na escuridão entre 2 casas, agarrar a mulher que estivera sentada na escada. Os soluços se transformaram em gritos. Isabelle tentou voltar, mas Alec já a agarrara e empurrara para dentro da casa na frente dele, fechando a porta e trancando-a. A casa estava escura. Apaguei as luzes. Não quero atrair mais nenhum deles, explicou, empurrando Isabelle para a sala. Max estava sentado no chão perto das escadas, abraçando os joelhos. Sebastian estava perto da janela pregando pedaços de madeira que tinham tirado da lareira sobre o buraco onde antes havia o vidro. Pronto, disse ele, recuando e deixando o martelo cair sobre a prateleira de vidros. Isso deve segurar por um tempo. Isabelle se abaixou ao lado de Max e afagou o cabelo dele. Você está bem? Não. Os olhos grandes e assustados. Tentei olhar pela janela, mas Sebastian mandou eu me abaixar. Sebastian estava certo, disse Alec. Estava cheio de demônios nas ruas. Eles ainda estão lá? Não, mas ainda há alguns na cidade. Temos que pensar no que fazer em seguida. Sebastian estava franzindo a testa. Cadê a Aline? Ela fugiu, explicou Isabelle. A culpa é minha. Eu devia ter... A culpa não foi sua. Sem você, ela estaria morta, disse Alec com a voz contida. Ouça, não temos tempo para autocensura. Eu vou atrás de Aline. Quero que vocês 3 fiquem aqui, Isabelle. Tome conta do Max. Sebastian, termine de proteger a casa. Isabelle se pronunciou indignada. Não quero que você saia sozinho, me leve com você. Sou adulto aqui. O que eu digo é o que vale. O tom de Alec era equilibrado. Existem muitas chances de nossos pais chegarem do Guard a qualquer momento. Quantos mais de nós aqui, melhor. Será fácil demais acabarmos nos separando lá fora. Não vou arriscar, Isabelle. Seu olhar passou para Sebastian. Entendeu? Sebastian já tinha pegado a Estela. Vou trabalhar no bloqueio da casa com marcas. Obrigado. Alec já estava praticamente fora da casa, virou e olhou para Isabelle. Ela encontrou os olhos dele por uma fração de segundo. E em seguida saiu. Isabelle, era Max, a vozinha baixa. Seu pulso está sangrando. Isabelle olhou para baixo, não tinha qualquer lembrança de ter machucado o pulso, mas Max tinha razão. O sangue já tinha manchado a manga do casaco branco. Levantou-se.
Vou pegar minha estela. Já volto para ajudar com os símbolos, Sebastian. E ele assentiu. Uma ajuda seria muito útil. Isso não é minha especialidade. Isabelle subiu sem perguntar qual seria a especialidade dele. Sentia-se completamente exaurida, desesperadamente necessitada de uma marca de energia. Poderia ela mesma fazer se fosse necessário, apesar de Alec e Jace sempre terem sido melhores nesse tipo de símbolo. Uma vez dentro do quarto, remexeu as coisas à procura de uma estela e algumas armas extras. Enquanto enfiava algumas lâminas serafim nos canos das botas, sua mente estava em Alec e no olhar que tinham compartilhado quando ele saiu pela porta. Não tinha sido a primeira vez que tinha visto o irmão sair, sabendo que poderia nunca mais voltar a vê-lo. Era algo que aceitava, sempre aceitara, como parte da vida. Só quando conheceu Clary e Simon que percebeu que para a maioria das pessoas, é claro, nunca tinha sido assim. Não conviviam com a morte como companhia constante, uma respiração fria na nuca até nos dias mais comuns. Sempre tinha sentido tanto desprezo por mundanos, como todos os caçadores de sombras faziam. Achava que eram frouxos, tolos, vaquinhas de presépio em sua complacência. Agora imaginava se todo aquele ódio não vinha do fato de que tinha ciúmes. Devia ser bom não precisar se preocupar a cada vez que um de seus familiares saísse, que ele pudesse não voltar mais. Estava na metade da escadaria, com a estela na mão, quando sentiu que alguma coisa estava errada. A sala estava vazia. Max e Sebastian não estavam à vista. Havia uma marca de proteção incompleta em um dos pedaços de lenha que Sebastian tinha colocado sobre a janela quebrada. O martelo que tinha utilizado não estava mais lá. Sentiu o estômago apertar. Max, gritou ela, girando em um círculo. Sebastian, onde estão vocês? A voz de Sebastian respondeu da cozinha. Isabelle, aqui. Foi invadida por uma sensação de alívio e ficou tonta. Sebastian, não tem graça, disse ela marchando para a cozinha. Pensei que vocês... E deixou a porta fechar atrás de si. Estava escuro na cozinha, mais do que na sala. Apertou os olhos para tentar enxergar Sebastian e Max, mas não viu nada além de sombras. Sebastian? Havia incerteza em sua voz. Sebastian, o que você está fazendo aqui? Cadê o Max? Isabelle. Ela achou ter visto alguma coisa se mexer, uma sombra escura contra sombras mais claras. A voz dele era suave, gentil, quase adorável. Não tinha percebido antes como era linda aquela voz. Isabelle, sinto muito. Sebastian, você está estranho. Pare com isso. Sinto muito que seja você, disse ele. Veja bem, de todos eles, era de você que eu mais gostava. Sebastian? De todos eles, repetiu com a mesma voz baixa. Achava que era a mais parecida comigo. Seu pulso fez um movimento para baixo, com o martelo nele. Alec correu pelas ruas escuras em chamas, chamando por Aline sem parar. Ao deixar o distrito de Princewater e entrar no coração da cidade, o pulso acelerou. As ruas eram como uma pintura de Bosch ganhando vida, cheias de criaturas grotescas e macabras, cenas súbitas e horríveis de violência. Estranhos em pânico empurravam Alec para o lado sem olhar e corriam, gritando sem nenhum destino aparente. O ar cheirava a fumaça e demônios. Algumas das casas estavam em chamas, outras tinham as janelas quebradas. Os paralelepípedos brilhavam com vidro quebrado. Ao se aproximar de um prédio, viu que o que pensara ser um trecho com a tinta descolorida era uma mancha enorme de sangue fresco espalhada no gesso. Girou no lugar, olhando em todas as direções, mas não viu nada que a explicasse. Ainda assim, se afastou o mais rápido possível. Alec, o único dos filhos Lightwood, se lembrava de Alicante. Era uma criança quando partiram, mas ainda carregava lembranças de torres brilhantes, as ruas cheias de neve no inverno, correntes de luz mágica enfeitando as lojas e casas, com água se espalhando no chafariz de sereia na praça. Sempre sentia uma pontada estranha no coração ao pensar em Alicante, a esperança semidolorosa de que a família fosse voltar àquele lugar ao qual pertencia. Ver a cidade assim era como a morte de toda alegria. Virando numa avenida mais ampla, uma das ruas que levava ao Salão dos Acordos, viu um bando de demônios Belial passando por um arco, sibilando e uivando. Arrastavam alguma coisa atrás de si, algo que se contorcia e sofria espasmos enquanto deslizava pela rua de pedras. Correu pela rua, mas os demônios já não estavam mais lá. Encolhida contra a base de uma coluna, viu uma forma flácida da qual saiu um rastro de sangue.
Cacos de vidro se quebravam como pedras sob as botas de Alec, enquanto ele se ajoelhava para virar o corpo. Após uma única olhada no rosto roxo e contorcido, encolheu os ombros e recuou, grato por não se tratar de nenhum conhecido. Um barulho fez-se levantar. Sentiu o odor antes de ver. A sombra de alguma coisa corcunda e enorme deslizando na direção dele, vinda da ponta oposta da rua. Um demônio maior? Alec não esperou para descobrir. Disparou pela rua em direção a uma das casas mais altas, saltando em um parapeito e se enfiando por uma janela cujo vidro tinha sido quebrado. Alguns segundos depois estava subindo no telhado com as mãos doendo, os joelhos ralados. Ele se levantou esfregando as mãos e olhou para Alicante. As torres demoníacas, arruinadas, projetavam uma luz morta nas ruas agitadas da cidade, onde coisas galopavam, se arrastavam e se esgueiravam nas sombras entre os prédios, como baratas sorrateiras em um apartamento escuro. O ar carregava berros e urros, o ruído de gritos, nomes chamados ao vento. E havia manifestações demoníacas também, uivos de mutilação e deleite, berros que perfuravam o ouvido humano como dor. Fumaça se erguia sobre as casas de pedras cor-de-mel, formando uma neblina, contornando as espirais do salão dos acordos. Olhando para cima em direção ao Guard, Alec viu uma enxurrada de caçadores de sombras correndo pela trilha da colina, iluminada pelas pedras mágicas que carregavam. A clave estava descendo para a batalha. Ele foi para a borda do telhado. Os prédios eram muito próximos uns dos outros, os beirais quase se tocando. Foi fácil pular daquele telhado para o seguinte e depois para o próximo. Ele se viu correndo suavemente pelos telhados, pulando as singelas distâncias entre as casas. Era bom ter o vento frio no rosto, mas mais forte que o fedor dos demônios. Correu durante vários minutos antes de perceber duas coisas. Primeiro, estava correndo em direção às espirais brancas do Salão dos Acordos. E segundo, havia alguma coisa na frente, em uma praça entre dois becos, algo que parecia um chafariz de faíscas se erguendo. Elas eram azuis, de um azul escuro ardente. Alec já havia visto faíscas azuis como aquelas antes. Encarou-as por um instante antes de começar a correr. O telhado mais próximo da praça era íngreme. Alec foi derrapando por ele, batendo com as botas nas telhas soltas. Posicionado precariamente na borda, ele olhou para baixo. Viu a praça da cisterna abaixo, mas tinha a visão parcialmente bloqueada por um enorme poste de metal que se erguia na frente do prédio em que estava. Uma placa de madeira da loja pendurava-se nele, balançando com a brisa. A praça abaixo estava cheia de demônios, Iblis, de forma humana, mas feitos de uma substância que parecia uma fumaça negra ondulante, cada um com um par de olhos amarelos ardentes. Haviam formado uma fila e se moviam lentamente em direção à figura solitária de um homem em um casaco cinza, forçando a recuar contra uma parede. Alex só podia olhar espantado. Tudo no sujeito era familiar. A curva inclinada das costas, o emaranhado de cabelos negros e a maneira como o fogo azul surgia das pontas dos dedos como vagalumes cianóticos. Magnus. O feiticeiro estava arremessando lanças de fogo azul nos demônios Iblis. Uma delas atingiu no peito um dos que avançavam. Com ruído parecido como de água jogada em uma chama, ele estremeceu e desapareceu em uma explosão de cinzas. Os outros se moveram para tomar seu lugar. Os demônios Iblis não eram muito inteligentes, e Magnus arremessou outro bando de lanças flamejantes. Diversos Iblis caíram, mas agora outro demônio, mais astuto que os outros, tinha contornado Magnus e estava vindo por trás dele, pronto para atacar. Alec não parou para pensar. Em vez disso, pulou, se segurando na borda do telhado enquanto caía e se lançando adiante para pegar o poste de metal e se enroscar nele, amenizando a queda. Soltou e aterrissou levemente no chão. O demônio, espantado, começou a virar, seus olhos amarelos como joias em chamas. Alec só teve tempo de pensar que se fosse Jace teria alguma coisa espertinha para dizer antes de tirar a lâmina, Serafim, do cinto, e atacar o demônio. Com um gemido característico, o demônio desapareceu, a violência da saída desta dimensão respingando cinzas em Alec. Alec, Magnus o estava encarando. Tinha acabado com o resto dos demônios Iblis, e a praça estava vazia, exceto pelos dois. Você acabou. Você acabou de salvar a minha vida? Alex sabia que deveria dizer alguma coisa como, é claro, pois sou um caçador de sombras e isso é o que fazemos, ou é a minha obrigação. Jace teria dito alguma coisa assim. Jace sempre sabia a coisa certa a dizer,
Mas as palavras que saíram efetivamente foram bem diferentes e soaram petulantes, mesmo aos seus próprios ouvidos. Você não me ligou de volta, disse ele. Te liguei 1000 vezes e você não retornou. Magnus olhou para Alec como se o outro tivesse enlouquecido. Sua cidade está sob ataque, disse ele. As barreiras de bloqueio caíram e as ruas estão cheias de demônios. E você quer saber por que eu não liguei? Alec contraiu o maxilar em uma expressão teimosa. Quero saber por que você não ligou de volta. Magnus jogou as mãos para o ar em um gesto de total exasperação. Alec notou com interesse que, ao fazê-lo, algumas faíscas escaparam das pontas dos dedos, como vagalumes escapulindo de um pote. Você é um idiota. Foi por isso que você não me ligou? Porque eu sou um idiota? Não. Magnus caminhou em direção a ele. Não liguei porque estou cansado de você só me querer por perto quando precisa de alguma coisa. Estou cansado de assistir enquanto você está apaixonado por outra pessoa. Outra pessoa que por acaso nunca vai amá-lo de volta, não como eu. Você me ama? Seu néfile idiota, disse Magnus pacientemente. Por que outra razão eu estaria aqui? Por que outra razão eu teria passado as últimas semanas consertando seus amigos imbecis cada vez que se machucam e o tirando de cada situação ridícula em que se mete, sem falar em estar te ajudando em uma batalha contra Valentin, e tudo de graça? Não tinha pensado por esse lado, admitiu Alec. Claro que não. Você nunca pensou por lado nenhum. Os olhos felinos de Magnus brilharam com raiva. Tenho 700 anos de idade, Alexander. Sei que quando alguma coisa não vai funcionar, e você sequer admite para os seus pais que eu existo. Alec o encarou. Você tem 700 anos? Bem, corrigiu-se Magnus. 800, mas não aparento. De qualquer forma, você está perdendo o foco. O foco é... Mas, Alec, nunca soube qual era o foco. Pois naquele instante outra dúzia de demônios híbridos invadiu a praça. Seu queixo caiu. Droga! Magnus seguiu o olhar de Alec. Os demônios já estavam se espalhando em um semicírculo em volta deles, os olhos amarelos brilhando. Belo jeito de desviar do assunto, Lightwood. Seguinte. Alec alcançou uma segunda lâmina serafim. Se sobrevivermos a isso, eu prometo que o apresento para toda a minha família. Magnus ergueu as mãos, os dedos brilhando com chamas azuladas individuais, iluminaram seu sorriso com um ardor intenso. Combinado.